Oi, pessoal, estamos aqui diretamente do CONGER, o maior congresso de gestão e recursos humanos do interior. A gente tem palestrantes de alto nível aqui, pessoas diferentes. Um tema que está muito na moda é saúde mental, inteligência emocional. Saúde mental, uma coisa para que as pessoas não fiquem loucas. E de repente, no evento, com quem me deparo? Chapeleiro Rodolfo. Que prazer ter você aqui, tudo bem? Igualmente, um prazer tremendo estar aqui na sua presença e ver que você é de carne e osso, não é? Sim, Porque sim. hoje em dia parece que as pessoas não estão mais em carne e osso, não é? Pois é, você fez uma palestra ali começando falando sobre isso, todo mundo ficou meio chocado ali, não foi? É, sim. O chapeleiro às vezes diz coisas que precisam ser ditas, mas que não são fáceis de serem ouvidas, muito menos praticadas, não é? Pois é. Ah. Você acha que as pessoas estão um pouco mais malucas ou a saúde mental anda um pouco afetada atualmente? Olha, tenho tido muitos companheiros, podemos dizer assim que muitas pessoas estão se aproximando da maluquice do chapeleiro, mas o importante é entender que existe uma estrutura para que a nossa maluquice possa ser saudável. Muitas vezes o adoecimento psíquico, ansiedade, depressão e outros desafios que temos vivido no adoecimento da humanidade tem a ver com falta de espaço para expressarmos a loucura. Sim. E foi isso que eu combinei com o Rodolfo. Falei, ou você me deixa sair, ou vai se lascar todinho. Hã? Encostei ele na parede. Foi mesmo, foi verdade. Entendi. O Rodolfo topou facilmente? Como é que foi essa história? Já brotou o chapeleiro aí? Ele resistiu por um tempo, mas entendeu que era o único caminho, hã? Sim. Ah, sim, ele vinha de uma jornada intensa, estava quase entrando em depressão. Sim. Sim, e aí, chapeleiro, temos uma saída. Sim. Então nos demos as mãos e decidimos fazer algo novo, diferente, e estamos por aí, ó. Bem diferente, Bem diferente. bem diferente. E você com essa maluquice toda fala de saúde mental e fala também de inteligência emocional, é isso? Ah, sim. A inteligência emocional anda de mãos dadas com a saúde mental, ó. Importante aprendermos a enxergar com clareza e honestidade as nossas emoções, porque quando tentamos tampar o buraco do que está acontecendo ou do que estamos vivendo como se não existisse, sim, quando vê já é tarde demais. Então o chapeleiro faz um convite para que a gente possa cair no buraco intencionalmente, com consciência, percebendo os detalhes desse buraco que estamos caindo. E não evitar, não queremos, não posso lidar, ou não consigo. Não, Sim. precisamos aprender a cair no buraco, porque cair no buraco é cair em si mesmo, é cair em camadas mais profundas da nossa história, Sim. da nossa personalidade, quem somos, como funcionamos. Sim. Que coisa. Então, aquele buraco que a gente caindo lá, despencando, que é Alice, por exemplo, Exato. caiu ali. Isso. Aquele buraco você está falando que é cair em si mesmo, É mais ou cair menos em isso. si mesmo. É interessante porque quando estamos caindo no buraco, assim como a Alice mostra, as coisas são caóticas, existe um medo e um pavor profundo porque você está deixando para sempre uma outra pessoa na superfície. Não é a mesma pessoa que está caindo. Então, as coisas precisam sair do conhecido, o tempo é distorcido, a percepção da realidade é modificada e precisamos de viver isso. Um momento em que a gente quase não se reconhece. Mas isso também sou eu? E às vezes temos medo de assumir para nós mesmos medos que temos, desejos que temos. E por tentar maquiar e esconder isso é que ficamos um maluco não muito saudável, não é? Sim. Então, o mergulho de cair em si é uma maluquice saudável, mas que com certeza dá medo. Então o chapeleiro vem para suavizar essa descida. Mas atenção, não sou eu que empurro as pessoas para debaixo do buraco. Eu só estou lá esperando elas com uma xícara de chá, né? Sim, só Entendi. faço o meu papel. Entendi. Sensacional. E isso tudo, chapeleiro, você faz em palestras como a que vimos hoje, assim, causando essa comoção, com danças e todo Isso. mundo muito feliz. Exato, porque é importante que as pessoas compreendam de fato e experimentem que são protagonistas,
que estão desempenhando no dia a dia e também enquanto espectadores um papel, sim? São personagens e nós precisamos de colocar esses personagens na consciência, percebendo como eles funcionam, por que eles fazem o que fazem e como desconstruir esses personagens para que algo novo possa nascer. Não? Queremos a todo momento novos hábitos, uma nova forma de fazer melhor, fazer mais, mas precisamos acessar a base da relação que é onde está o nosso ser, onde a gente pode ser com o outro de um jeito, ser com nós mesmos de outro. Então, as práticas e experiências que o chapeleiro traz visam devolver a consciência de que somos atores, na verdade, entendi. sim? De que podemos, sim, experimentar um personagem e que podemos depois voltar para nós mesmos. Como, por exemplo, quando o Rodolfo volta para o Rodolfo depois de uma experiência com o chapeleiro, ele vem abastecido, munido de experiências, de ferramentas, de sensações, de conexões com as pessoas, que enquanto Rodolfo, ele tem um limite de até onde ele vai. Muito Entende? legal, entendi. O chapeleiro permite que eu extrapole o limite até onde o Rodolfo vai, para que eu possa ir como personagem e depois voltar e agregar essa bagagem para a minha história enquanto Rodolfo. Estou aqui me sentindo falando com duas pessoas ao mesmo tempo. Agora Comecei com um chapeleiro e de repente apareceu um Rodolfo aqui, porque é um chapeleiro com muito conteúdo, né? Falando de uma coisa muito importante, que é saúde mental, inteligência emocional, descobrir a si mesmo ali e como trazer. E da onde veio essa ideia, Rodolfo? Então, cara, eu sou formado em psicologia, né? Então, dentro da psicologia, sempre teve na minha trajetória ali um contato com o Enneagrama, que é um estudo das personalidades, né? São 9 personalidades humanas, que é uma parte que assim, não é a psicologia em si, mas eu bebi muito dessa fonte do Enneagrama antes de entrar na psicologia. Sim. Depois, com a psicologia, fui me identificando com a fenomenologia, que é uma linha específica, com a gestalt terapia, com o psicodrama. E aí, no psicodrama, eu comecei a perceber uma linha de terapeutas que, ao invés deles só sentarem na frente da pessoa e a pessoa relatar o problema, eles faziam assim, não, peraí, agora você vai representar tal pessoa de quem você está falando que dá tudo errado. Tipo, não, olha, que legal, chefe, nunca ouvi falar nisso. Uma linha de... É uma linha dentro como é que chama? Linha de... psicodrama. É uma linha humanista, dentro da... É uma abordagem humanista e tem o psicodrama, que é mais do que uma técnica. O pessoal conhece muito como técnica, mas tem uma abordagem. Então, eu fiz a pós em psicodrama. Hoje eu sou professor de psicodrama, na linha de teatro espontâneo e psicodrama. Então, existe essa forma de abordar que eu sentia que era muito eficiente e me contemplava muito, cara. Porque quando eu estava na terapia, mais do que falar, eu representava os personagens envolvidos na trama. Eu falava, cara, senti uma parada aqui que eu não tinha me ligado que a pessoa lá tá fazendo isso é por causa disso. Por isso que ela tá respondendo assim, sentia na pele, aquela coisa de se colocar de verdade no lugar do outro, né? Então, ali fui aumentando a minha imaginação, né? O psicodrama me alimentou muito, assim, de, sabe? Cara, posso entrar em cena, eu posso fazer isso, eu posso provocar meu cliente dessa forma, posso trocar de lugar com ele. Aí, quando você falou, você estava pensando nos clientes ainda, você estava atendendo, assim... Exato, pensando, individual. Vou entender isso individual, exato. Né? Aí eu comecei, a minha terapia, sempre eu preferi terapia em grupo. Eu sentia que era muito mais eficiente. Porque quando você está só com uma pessoa, você está contando, está relatando, ok. Mas quando está o grupo, o que rola no grupo? De repente, alguém olha para mim de um jeito, que nem era o caso da terapia, mas alguém olha para mim e eu sinto um incômodo com aquele olhar por conta de que eu falei alguma coisa. Entendi. Então, você tem mais pessoas para que você consiga pegar o seu funcionamento. Você, opa, eu achei ruim tal coisa quando fulano olhou daquele jeito para mim. E aí você começa a falar sobre isso. Então é muito mais palpável, muito mais concreto, muito mais real e muito mais emergente, assim, surge na hora e você consegue perceber o que está acontecendo. Entende? Na terapia, muitas vezes, você está falando sobre um passado. No grupo, você está lidando com o que está acontecendo, que é como você reproduz lá fora. Então, se torna um laboratório onde você vai lidar com os seus medos, com os seus traumas, com as suas vontades, com os seus desapontamentos. E aí a gente vai falar e refletir sobre isso. E aí você começou a aplicar o psicodrama no grupo. Isso. Aí eu comecei individual, depois eu falei, cara, o meu lance é grupo, que eu acho que é muito mais potente. Aí até então eu fazia como Rodolfo, chegava, conduzia o grupo, o pessoal vinha, experimentava, curtia. Só que aí veio pandemia, fomos para o online, fui reinventar. Eu tinha vontade de experimentar o online também, então foi ótimo. Falei, cara, quero testar, deu certo. Tive turmas no online, claro que menores, né, aquele sufoco todo. Mas depois que passado a pandemia, aí meu desejo de voltar para o grupo estava assim, avassalador, cara. Que aí é onde eu estava entrando num estado ali de depressão já. Estava nascendo minha terceira filha.
E eu precisava me conectar com as pessoas, sentindo desejo de conectar. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu falei, vou voltar com um programa, que era um programa que eu tinha, que era o Cenas Terapêuticas, que era isso, esse trabalho em grupo, para as pessoas experimentarem teatro. Psicodrama e tendo coisas ali, tratando o grupo, todo mundo ali. E aí o psicodrama e outras abordagens que eu já estava estudando, o próprio impro, que é um método de teatro impro, o playback theater, que é uma outra modalidade de teatro, de histórias reais, eu estava juntando tudo e fazendo. E aí falou, cara, eu tenho que voltar de um jeito diferente, eu não quero voltar como a mesma coisa, Rodolfo, tem que fazer uma coisa. E aí eu comecei a fazer terapia, mentoria, arquétipo, comecei a estudar as paradas todas, aí uma noite eu deitei, pá, veio o chapeleiro, falei, achei, seu danado. Que cara, noite é essa? Que noite é essa, cara? Eu fiquei assim, fervendo, fritando mesmo, assim, minha cabeça não parava, comecei a empolgar demais. E aí eu fiz, assim, né? Eu chamei algumas pessoas que já tinham feito o curso para fazer uma reciclagem, pessoas novas. E aí abri com o chapeleiro. Quando terminou, a galera que já conhecia falou, cara, que é isso que você tá fazendo, cara? Que salto. Então, o pessoal reconheceu, sabe? Aprovou muito a ideia. Eu falei, tô no caminho. E aí eu me maquiava, cara, assim. O fascínio pelo que eu tava construindo era tão grande, cara, que eu não conseguia tirar a maquiagem. Eu passava assim, eu olhava no espelho, eu tinha conversas, assim, realmente um pouco malucas comigo. Eu falava assim, cara, eu tinha papo assim, onde é que você andou esse tempo todo, cara? Eu te procurei demais. Eu lembro direitinho, eu olhando no espelho e tendo altos diálogos, eu chorava olhando. Era como se eu tivesse encontrado Encontrou uma forma. mesmo? Encontrei, cara. Chapeleiro mesmo. E hoje, assim, é algo que eu percebo. Se eu ficar um tempo, assim, graças a Deus, não tá dando nem tempo de ficar sem fazer o chapeleiro, mas se eu começar a ficar um tempinho, assim, sem ele, eu fico, tipo assim, começo, sabe, a ficar um brocochô, vai faltando. É como se eu precisasse de entregar essa loucura do Rodolfo, através do chapeleiro, para o mundo, que faz sentido para as pessoas também, e aí isso me cura também. Puta, que legal, cara. Que legal. Mas existe um Rodolfo aí. Existe um Rodolfo. Você não está vivendo assim, ainda não está vivendo 100% assim. Cadê o Rodolfo? Não vê, a gente não vê ele umas 2 semanas. Se dissolveu completamente. Ainda não chegou nesse ápice. Precisamos desse retorno, que é o que eu comento muito na palestra, né? Assim, a gente precisa aprender a sair de si mesmo, mas para voltar. Né? Assim, a gente temos que lidar com as realidades, né? Com o dia a dia, com tudo que a gente tem que lidar, né? Com as contas, com os boletos, com o que dá errado quanto o Rodolfo. Então, um alimenta o outro, porque situações que acontecem só podem acontecer com o Rodolfo. Eu falo, opa, olha o tanto que isso aqui diz da nossa dificuldade de lidar com tais situações. E como é que eu levo isso então para o chapeleiro? Porque eu universalizo isso mais. Cara, você captou muito bem o personagem, né? Porque assim, o chapeleiro é um personagem intrigante, né? Não sei para todo mundo, já deve ter assistido a Alice em algum momento, né? E ele é intrigante, porque, né, em várias versões, né? Pode ser no filme, pode ser no teatro. Sempre o chapeleiro destaca porque ele fala coisas sérias e vai em coisas ali, de repente está muito doidão, de repente ele está agressivo assim, de repente ele vê que ele é um doce. Você achou o personagem correto, né, cara? E eu sempre, nas minhas explorações enquanto ator, eu me sentia muito familiar com esses lugares desconstruídos, assim, sabe? De interpretar papéis onde as pessoas tinham algum tipo de sofrimento mental ou não correspondiam exatamente na realidade como deveriam fazer, assim, supostamente. Então, eu ficava muito à vontade com esse lugar. Então, o chapeleiro, ele realmente diz muito de mim também. Que legal. Da minha incompatibilidade com o mundo. Agora, Rodolfo, isso vai acontecer só para o chapeleiro ou de repente pinta outra pessoa, outra personalidade aí dentro? Então, isso é interessante porque como eu comecei a ir em alguns lugares mais de uma vez, tem lugar que me chama e fala, Rodolfo, agora a gente podia fazer um outro personagem. Né? Então já está, inclusive, pronto, já estou com todo o figurino do Jack Sparrow. Que é o Piratas do Caribe, Jack Sparrow, que é um personagem que eu também assim, me mexe muito, bacana, espontâneo, diferente, engraçado. E que tem essa tônica aí também do trabalho em equipe, né? O chapeleiro está sendo muito solicitado para o ramo da educação, né? Algumas empresas também. E o Jack Sparrow, saúde mental, inteligência emocional, o Jack Sparrow, vamos ver com o que ele vai se encaixar. Talvez uma coisa de trabalho de equipe, porque tem essa coisa dos marujos, né? Da equipe que se forma ali para alcançar um mesmo propósito, velejar. E aí uma coisa vai alimentando a outra, que bacana, hein? Então, será que quando a gente combinar um podcast mais estruturado, você vai estar de Jack Sparrow? Tem essa chance, eu gostaria de
de também bater um papo com o capitão, hein? Eu acho uma boa, hein? Podemos pensar nisso, hein? Vamos pensar nisso aí. Aí só tem uma diferença, porque aí não tem chá, é o rum. Aí temos o rum. Aí temos o rum e vai ficar mais maluco. E o Rodolfo, isso pode não ter limite, hein, cara? Cara, cada vez que eu vou num lugar, é por isso que eu gosto de escutar muito feedback, porque vai aumentando as ideias. Cara, você pode fazer isso, dá pra fazer isso aqui, dá pra... Cara, caramba. E é isso que é interessante, porque o personagem, né? Quando a gente sai da gente, a gente começa a ver que, cara, não tem limite. E aí, eu volto pro Rodolfo e falo, Rodolfo, você também não tem limite. Então, assim, o personagem é só uma lembrança. E tá tratando o Rodolfo, e tá que tratando você falou, o né? Rodolfo, exatamente. Tá ajudando o Rodolfo a ver, cara, pode mais, você pode experimentar isso aqui. Você pode... E assim, hoje, quem olha para o Rodolfo antigo, uma pessoa altamente introvertida, tímida, que ficava ali na sua, não gostava de interagir. Psicólogo introvertido, estudando a mente humana. Exatamente. Estudando os detalhes, os conceitos, saber todos os conceitos no detalhe. Cara. Quantos filhos você tem, você falou? Tem 3. O que eles acham disso? Então, vez ou outra, quando não dá prazo, na minha cidade eu faço o chapeleiro em algum lugar perto. Às vezes eu vou buscá-los, né? Então agora eles já estão acostumados. Eles vêm ali e falam, cadê o chapeleiro? Eles começam, porque um é de 11, então já entende melhor as coisas. Aí tem o de 5, que ainda fica ali curioso. O de 5 deve estar achando... E a de 3, que se derrete também. É um chapeleiro? Eu sou chapeleiro. Aí começa também a ser chapeleiro, entra no jogo. Muito legal. E eles trazem muito material, né? Porque a criança... O chapeleiro é um símbolo dessa curiosidade, dessa inversão de lógica, né? E de romper um pouco com o social e de atravessar umas bordas que a gente, enquanto personagem... Que era muita função do palhaço. Só que o chapeleiro é diferente do palhaço, mas era uma função do clown, que era uma função social, que era tirar as coisas do lugar mesmo. Sim, né? sim. O clown, o palhaço, ele era um dos únicos que podia zombar do rei. Assim, ele tinha autorização para criticar, para zoar, para fazer as maluquices dele ali. Então, existe um lugar de liberdade e que, claro, com o Rodolfo a gente vai antenando e vendo a responsabilidade também. Você tem uma licença poética aqui de zoar todo esse evento, o podcast e tudo mais que você estiver vendo aqui. Exato. Muito legal. Muito legal, cara. E se você puder dar dicas, chapeleiro, para quem está nos assistindo aqui e quer ter sucesso na sua vida pessoal e profissional, que dicas você daria? Olha, minha principal dica é: não siga dicas. Busque criar dicas para você. Eu sei que é muito importante e ajuda o nosso cérebro racional a entender assim, então vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui são passos. E claro, você pode encontrar vários caminhos, inclusive seguindo o Chapeleiro no Instagram, eu compartilho algumas dicas por lá, de como então quebrar e sair do automático, como ampliar mais a minha consciência e me reinventar, me recriar. Mas diante de tudo que eu tenho visto, principalmente do boom das redes sociais, com tantas dicas e recomendações, a minha dica seria: não siga muitas dicas. Agora que você está escutando esse vídeo ou participando disso aqui, olha para o que você está sentindo, cara. Olha para como é que seu corpo está, se você está com fome, se você está ansioso, se isso aqui te deu uma ideia ou uma saudade de alguém. Acompanhe um pouco o seu universo interno, assim, as imagens que vêm, desejos, sabe? E coisas simples. Porque eu acho que é isso que a gente está precisando, sabe? Essa conexão. O que a gente está sentindo agora? Para onde eu posso ir? Para onde essa conversa pode ir, de acordo com o que eu estou movido. Muito bacana, muito bacana. Chapeleiro Rodolfo, que prazer ter você aqui. Talvez das entrevistas, talvez a mais inusitada que eu já tenha Uma honra. Que eu já tenha feito aqui. E eu sei que o Rodolfo está aí, mas que mensagem que o chapeleiro deixaria para todo mundo que está assistindo a gente aqui, hein, chapeleiro? Bom, essa é uma grande responsabilidade. Sem dúvida. Trazer uma mensagem e uma dica de um chapeleiro maluco. Olha, uma dica importante de hoje do chapeleiro é: eu quero que você diga uma verdade para alguém. Sim, pode ser uma verdade fácil de dizer, porque, para começar, precisamos das fáceis, né? Às vezes é difícil dizer uma verdade que seja mais complicada. Então, diga uma verdade, afirmando essa verdade para alguém. Por exemplo, este foi um dos podcasts que eu me senti mais à vontade para poder conversar. Que honra! Não compreendo.
Tá vendo? E elas estão por toda parte. Ela não compreende, mas ele compreende. Eu entendi, adorei, obrigado. Tivemos a prova viva da condição humana. Não? Sensacional. E não foi combinado. Não. Tá totalmente viva a sua assistente virtual aqui. Tá caprichado, não? Sensacional. Muito obrigado pela sua presença, Chapeleiro e Rodolfo. Vocês são incríveis. Obrigado, querido. Uma honra mesmo. Obrigado. É isso. É isso. Chapeleiro Rodolfo, Chapeleiro Maluco aqui com a gente, dando dicas, não dicas e falando verdades para todos nós. Muito bacana. Você é um super sucesso brasileiro. Muito legal. Valeu. É isso aí, galera. Até o próximo.